Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abal e sim, Gabriel Divan, eu estou aqui hoje. Ele voltou. Nunca viram ele, Peter Parker e Zizek no mesmo lugar. Né? E o personagem do filme Fragmentado. Ninguém nunca viu eles juntos. Muito bem, cara. Estamos aqui para fazer uma breve introdução para um episódio que Gabriel Divan está excelente. Já digo de cara. Esse é padrão ouro total, né? E é sempre um privilégio, né? Quando a gente aqui no Vira Casacas recebe alguém que está publicando uma obra para a pessoa comentar. Sabe assim, ó, tem aqueles DVDs, né, quando tinham na nossa época, né? Nos loucos anos 00 tinham DVDs, né? E aí tinha sempre assim o filme, as cenas extra, os dados aqui, e o filme comentado pelo diretor. Geralmente isso pode parecer uma ideia sacal, mas é um deleite, né, cara, tu ter oportunidade de um comentário da própria pessoa, com as impressões que ela queria dar sobre os conceitos. É muito legal, cara. E aí lançar um livro, né? Pô. E é muito legal pra nós também, porque sabe quando tu dá aquela glosadinha do lado, assim, e diz assim, o que será que ele quis dizer? Daí a pessoa vem aqui e tu chega e diz, ô, fulano, como é que funciona mesmo aquele negócio? Isso é muito bom. Só não é bom fazer isso com o David Lynch, né? Porque tem aquele livro dele sobre meditação, que parte é sobre meditação e parte é sobre coisas das filmagens e tudo mais. Aí todo mundo que tem o livro tem por causa dessa segunda parte, porque não quer ouvir a papagaiada dele, que aliás é uma meditação bem do Branco do Norte, assim, né? E aí o que significa a sala vermelha no Twin Peaks? Não significa nada, ele dá umas respostas assim, né? Mas é o contrário do nosso convidado de hoje, que, olha, ele abre o livro, ele pega as ferramentas de dentro, joga para fora, remonta na nossa frente, é muito legal. A gente já fica aqui, desde logo, deixando de recomendação o livro, você vai ver ele em link lá no nosso site, entre as outras dicas e entre as coisas que a gente está recomendando. Enfim, um vira-casacas aí de alto nível, né? Joga de terno esse vira-casaca. Então vamos direto, Gabriel, para os nossos salves aqui, que o pessoal quer ir rapidinho pro episódio. Tem algum salve? Tenho, e eu tenho um salve aqui que me foi pedido pela Liane Fraga. Ô, Liane. Ela serve e protege, hein, meu? Olha ali. A Liane Fraga, ela disse que os episódios que a gente gravou ali envolvendo o conteúdo das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Lembrando que a gente fez uma live logo no domingo posterior ao caos, né, com o guia, inclusive, o nosso guia aqui, o nosso capista, explicando sobre a função da Defesa Civil, ele que é um membro, né, bem ativo da Defesa Civil no Paraná. Depois a gente teve uma outra live falando a respeito das enchentes em si, a gente teve programa gravado, a gente tem um monte de coisa aí que envolve essa questão, né, e não poderia deixar de ser. Bom, a Liane disse que elas foram, né, essas nossas gravações, esses nossos programas foram um alívio para ela e ela gostou muito de me ver brabo. Olha aí. Bom, olha aí. Eu só posso dizer, né, Liane, que não tem outra reação, né, diante da incompetência, da burrice, do morticínio, da idiotia, da idiosubjetivação, Felipe Abal. Muito bom. Então, muito obrigado, né, e eu não queria estar bravo por aquele motivo, mas eu também gostei de poder ter um lugar como Vira Casacas para expressar o que eu estava sentindo naqueles momentos. É o tipo de coisa que a gente que convive contigo já não dá mais valor. Pois é isso aí. Como é que é? O santo de casa. Qual é o santo do dia? Aí? Eu não sei, cara. Eu tenho aqui o meu livrinho, mas não vou puxar aqui ele agora. Ih, rapaz. Logo tu? Bom, vamos lá. Eu vou mandar aqui um salve, Gabriel, pra galera que tá comentando os nossos episódios lá no YouTube, cara. Né? Pessoal que tá fazendo o algoritmo funcionar. O Elcio Gomes comentou desse nosso último episódio sobre, né, o Olhares sobre a Catástrofe, disse muito bom episódio. Thiago Batiston, ele acordou o algoritmo, digo, bora se ligar. Leonardo Lemos e Saulo Pache, eu acho que se fala o Paché,
Né? Também dê um like ali pro algoritmo ficar ligadinho no Vira Casacas. Olha que maravilha. Pati. Zambrosa. Pirlo. Eu e o Gabriel, a gente tá torcendo pra Itália na Eurocopa só pelo prazer de fazer a escalação. Na verdade, a gente tem essa piada aí, você vai completar quantos anos aí, né? Pelo amor de Deus, né? Não, olha, vai-te embora. Mas, cara, é isso aí, né? Esses dias o Madeira perguntou, né? Eu queria acompanhar canais de política no YouTube. Olha aí. Eu falei, ô, Madeira, olha sem vergonha isso aí, cara. O Vira Casaca tá no YouTube, por exemplo. Assim como estamos em todos os agregadores de podcast aí, busca por Vira Casacas. Estamos nos streamings, busca por Vira Casacas. Tem o nosso canal do YouTube, que ora bolas, é Vira Casacas Podcast, né? Você nos encontra também diretamente no site do feed, o viracasacas.libsyn.com, e no nosso site também tem linkzinho para os episódios, viracasacas.com. Então, não falta lugar para você escutar gratuitamente os nossos programas, as nossas colunas e tudo mais que pinta por aí. E o Vira Casacas é de grátis e sempre será. Porém, né, se você tiver aquela compaixão, aquele amor no seu coração, aquela vontade de ajudar, você pode comentar lá no YouTube, você pode mandar para as pessoas, você pode compartilhar nas redes sociais, mas também, né, se tiver como, considere, por favor, apoiar a gente lá no apoia.se/viracasacas ou na orelo.cc também, que daí tem algumas coisinhas para vocês, tem conteúdinho a mais ali também. Às vezes eu tô colocando imagens lá, Gabriel, para acompanhar os episódios do RT Comentado, né? Tipo, como será que era Santa Olga? Não tô afim de entrar lá, estão todas as imagenzinhas organizadas para você. A partir de R$5 já nos ajuda bastante. 5 pilas, 10 pilas, 15 pilas, 20 pilas, quem sabe. Poxa, vitória. Não, e outra coisa, né? Se você nos escutar pela Orelo, já tem uma pingadinha ali, assim como tem a pingadinha se você comprar as nossas dicas ali usando os links que estão no viracasacas.com para cada episódio, tá tudo lá. Agora, entrando na Orelo, você tem que ter o login, porque lá pela Orelo você faz esse apoio. Ao mesmo tempo, pelo Apoia-se, mesmíssima coisa, você está logado lá, está cadastrado lá, e R$5 mensais que saem assim, um mês inteiro, 5, um cartão de crédito, você não nota. Você paga, inclusive, mais caro por coisa que não é boa e você não precisa dela, né? E aí, você tem aqui o Vira Casacas aí, batalhando, dando murro na ponta de faca. Mas Gabriel, mas eu quero dar 6,32. Pode. Eu quero dar 88. Não, aí não. Aí você dá 87 ou 89, né? Que aí fica bonito, né? Eu quero dar 150 reais. Pode também, mas 5 já adianta. É perfeito. Acho que é isso aí, Gabriel. Vamos pro episódio? Vamos pro episódio que tá bom demais. Gabriel Divan. Opa, estamos aí. Está você e mais alguém aí, Gabriel Divan, ou está sozinho? Olha, eu tô acompanhado de pessoas trabalhando, sabe, Man at Work, tinha uma banda, né, esse nome, né? Tem pessoas trabalhando aqui no andar de cima e volta e meia vamos ter a presença de uma furadeira cênica. Olha a furadeira, né? Eu já estava esperando, É aquela coisa, né? Os grandes estúdios aí, onde trabalham os caras para fazer programa de fascista e gente mentindo e falando bobagem, né? Os caras ganham dinheiro, isolamento acústico, como é que é? Camareira, não, aqui não, Vira Casacas depende do apoio de vocês, né? Então a gente passa por esse tipo de situação, mas tudo bem, né? A luta continua. O que importa é o conteúdo, Gabriel Divan, e tenho certeza que no nosso episódio de hoje não vai faltar conteúdo. Olha, o que importa é o recheio da bolacha, ou melhor, do biscoito. Exatamente, né? Então, estamos aqui mais uma semana com um convidado que fazia um tempo já que a gente estava para convidar, né? E para conseguir marcar um dia para conversar. Muito bem-vindo aqui, Rubens Cassara. Obrigado por ter topado o nosso convite. Obrigado por estar aqui conversando com a gente. Dá um oi pro pessoal e se apresenta para quem porventura não te conhece. Felipe, eu é que agradeço o convite, teu, do Gabriel. É sempre um prazer voltar nesse programa que eu gosto tanto. Sou ouvinte. Bem, para quem não me conhece, eu sou amigo do Gabriel Divan, do Felipe Abal. Evidentemente, esse é o motivo pelo qual eles me convidaram para vir falar aqui. E dou a sorte de, nesse momento, estar lançando um livro, que é A Construção do Idiota, o processo de idiosubjetivação,
no qual eu estou pretendendo conversar com vocês sobre esse meio, esse instrumento que foi formatando sujeitos para que eles se sentissem autorizados a fazer qualquer coisa em nome do seu proveito individual. Eu sou também, nas horas vagas, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ateu não dogmático, no sentido de que, se amanhã depois Deus der provas de que existe, eu vou estar super do lado dele. Mas, por enquanto, eu continuo ateu. Um prazer realmente estar aqui com vocês e disposto aí a esse bate-papo nos termos que vocês acharem melhor. Que ótimo essa apresentação aí. Não, essa condição aí, né? O ateísmo condicionado do Rubens não tem nada, eu vou dizer assim, não tem nada mais botafoguense que isso daí. Não, e o Rubens que, porra, é um cara que eu admiro, né, pelo posicionamento jurídico, admiro como escritor, como professor que também é, né, e ele falou tudo, né, cara, a principal condição, mas eu vou falar o contrário, né, o privilégio é meu de poder chamar um cara desse parceiro, né, e agora faz um tempinho, né, Rubens, que a gente não consegue tomar um chopinho aí, mas não há de ser nada, né? Vamos lidar com isso aí em breve. Quem sabe aí numa turnê de divulgação deste livro que está sendo lançado, aí a gente consegue se encontrar, ela viaja o Brasil, alguma coisa do tipo aí. Mas muito obrigado. É a tua segunda participação no Vira Casacas e novamente estamos falando de um livro que tu está lançando, né? A gente já tinha comentado contigo a respeito do Estado pós-democrático, né? Num outro momento. Agora estamos aí com esse livro novo. E eu já quero te colocar uma pergunta, porque eu vou falar para vocês aí uma coisa. Vocês talvez conheçam o Casara das suas manifestações, das redes sociais, né? De vários outros lugares. O Casara é um gentleman, tá? O Casara é um cara assim educado, é um cara de fino trato. Mas é um cara também que, quando escreve, ele não poupa palavras. E ele deixa transparecer alguma coisa assim que talvez a gente costume deixar mais. A gente faz o inverso, né? Eu, Felipe, a gente deixa mais nas nossas manifestações do dia a dia. E o Casara, não, ele é um cara assim polido, mas na hora que é para sentar a ripa, né? O Casara vai lá. Então, o livro, Casara, ele já começa desde o título propondo um conceito, mas propondo um xingamento. Está propondo uma teorização sobre pessoas, ideologias, práticas, mas está também fazendo um deboche e está oferecendo para eles, né, um conceito e está oferecendo uma carapuça muito amarga, né? Como é que veio, para começo de conversa, a ideia de falar sobre esse idiota? Quem são esses idiotas aí e, né, como é que fica o estômago diante da idiotice desses idiotas? Gabriel, sinceramente, eu não pensei em fazer um deboche. A gente, quando escreve, você é um escritor também, sabe disso, a gente tenta refinar ideias, porque as ideias são naturalmente anárquicas. O Hegel dizia isso, né? Para você melhorar a tua ideia, para você refinar a tua ideia, para você compreender aquilo a que você dedica a sua atenção, é preciso colocar em palavras, ou falando ou escrevendo. Então, o objetivo desse livro foi tentar entender essa multidão de pessoas, e que parece cada vez maior, que toma decisões que aparentemente são contrárias a seus próprios interesses, ou são decisões que vão dar um gozo imediato, mas que no futuro elas vão acabar prejudicando essas mesmas pessoas que tomam essas decisões. Assim, de maneira muito resumida, a pergunta que eu queria responder é como tanta gente passa a tomar decisões ou a ter atitudes que deveriam ser tidas como inadmissíveis, como absurdas. Como a gente passou a naturalizar tanta coisa que há 40, 50 anos atrás seria inaceitável. E para isso eu resgatei a origem grega da palavra idiota. Na Grécia, o idiota era aquela pessoa incapaz de se relacionar com a coletividade, incapaz de se relacionar com o comum. Então, de maneira muito, muito, muito resumida, o idiota é aquela pessoa fechada em si, egoísta, mas fechada principalmente para o outro do conhecimento e para o outro da diversidade. O conhecimento e a diversidade assustam ao idiota. E o idiota é isso que a gente tem visto, né? Pessoas com uma postura bovina, inertes,
diante do absurdo, e quando não estão inertes, estão batendo palma para o absurdo. Isso me chocou bastante e me levou a escrever esse livro. Olha, eu vou, antes de passar para o Felipe fazer já também, né, o início da sua bateria de perguntas e considerações, eu queria te propor também, Casara, uma definição aqui para nós, porque essa questão do comum vai ser objeto de um questionamento meu, com certeza, né? É uma coisa que eu me proponho a estudar bastante, né? Eu achei interessante quando tu trabalha, né, essa situação do comum, da ignorância. Mas eu queria te propor agora, de início, tu dar uma pincelada, ou pelo menos, né, oferecer uma amostra grátis de um conceito que permeia a obra inteira e que é um conceito muito importante para o que tu está tentando colocar e para o que tu está tentando trazer, que é o da idiosubjetivação. Porque a gente sabe que quem pesquisa, quem trabalha com autoras e autores que estão nessa linha de fazer uma crítica dos tempos em que vivemos, a partir de uma racionalidade neoliberal, a partir de mudanças que não são só a nível de economia política, governo, num sentido, né, formal, mas elas são mudanças na subjetividade, num sentido político que tem a ver com quem somos, quem achamos que devemos ser, a nossa vida, os nossos interesses, esse comum que a gente fala. Então, brincar com subjetividade, controlar ou estimular subjetividade, já é uma pauta recorrente em quem trabalha com esse tipo de coisa. Agora, a tua proposta aqui é justamente, né, nessa construção do idiota, isso passa por uma subjetivação idiótica, né, ou uma idiosubjetivação, como tu trabalha ao longo do livro. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse conceito, porque é uma das coisas que poderia dizer que é um dos pilares, né, da obra. Sim, esse termo idiosubjetivação fui eu que criei para dar conta da mutação subjetiva ou do projeto de transformação do sujeito inerente à racionalidade neoliberal, ou seja, a esse modo de ver e atuar no mundo que se tornou hegemônico a partir da década de 80 do século passado e que trata tudo e todos como negociáveis, quando não descartáveis. Quando tem alguma utilidade, você negocia com a pessoa ou com o valor. Quando não tem utilidade, você descarta, a partir de cálculos de interesse que visam exclusivamente o lucro ou obtenção de algum tipo de vantagem pessoal, das menores às maiores. Essa racionalidade, esse modo de compreender e de agir no mundo, ele se torna hegemônico. E para dar cabo, para manter esse projeto que a gente poderia chamar de dominação neoliberal, é preciso formatar um tipo de sujeito. O processo de idiosubjetivação é justamente esse meio de formatar um sujeito útil à racionalidade neoliberal. Tem uma frase famosa do Nelson Rodrigues. Ele dizia mais ou menos assim, que os idiotas iriam dominar o mundo, não pela capacidade que eles tinham, até porque eram, de modo gerais, idiotas, então pouco capazes, mas pela quantidade. A minha observação e a minha hipótese nesse livro é que eles não vão dominar o mundo, mas eles são indispensáveis para que pouquíssimas pessoas, os detentores do poder econômico e super ricos, a que se refere Chomsky, para que essas pouquíssimas pessoas possam controlar uma multidão de indivíduos que são oprimidos, mesmo quando não têm essa consciência. Então, uma das funcionalidades da idiosubjetivação vai ser impedir que as pessoas percebam que estão sendo submetidas a algo que, se conhecessem, não deixariam que acontecesse. A palavra sujeito vem disso, né, de sujeição. Então, todos os sujeitos são submetidos a algo. A questão é, eles vão ser submetidos ao conhecimento ou à ignorância? Eles vão ser submetidos à ciência ou ao mito? Eles vão ser submetidos ao argumento ou ao uso da força? Então, o processo de idiosubjetivação vai formatar sujeitos, como se fosse uma máquina, né? Vai saindo de lá sujeitos formatados, que podem ser geniais em diversos aspectos, mas eles vão ser fundamentalmente úteis à manutenção do projeto neoliberal, que é um projeto comprometido apenas com aqueles 3 ou 1% da população que detém os meios de produção, tanto materiais quanto os meios de produção da subjetividade. Tá
Tá aí, conceito, então, né? Trademark, Felipe Abal. Excelente, né? Eu, na verdade, quando eu vi o Rubens comentar no Twitter que estava saindo o livro, assim, eu já fiquei extremamente curioso por causa dessa questão do título, né? Que é exatamente uma construção. Ele não é, vocês são idiotas, né? Existem pessoas idiotas. Mas de como é que se constrói toda essa questão. E quando eu estava lendo o livro, eu sei que o Gabriel gosta muito desse filósofo que eu vou citar, que é o Residente Gabriel Divan. Esse eu sim. Me lembrei muito da música Los Idiotas, do KG13, né? E tem uma passagem que é muito interessante, que ele fala, a idiotez, ela tem seus pontos a favor, é a única doença em que o doente não sofre, exceto todos ao seu redor. Eu acho muito, muito boa a sacada assim que tem. Mas, Rubens, uma das questões que me impactou bastante, eu achei interessante do livro o seguinte, parece que tem uma boa parte dele que parece que foi feito sob medida para Gabriel Divan comentar e outra parte que foi feito sob medida para eu comentar. Eu queria que teu livro tivesse saído antes do que eu lancei a respeito dos delírios que eu encontrei nas cartas enviadas aos presidentes durante a ditadura e depois a Lula e Bolsonaro e tal. Porque em determinado momento, e depois mais profundamente, tu começa a falar a respeito de um estilo paranoico que vai se formando também nessa pessoa que vai sendo construída. E eu achei excelente porque foi uma coisa que eu vislumbrei nesse estudo que eu tinha feito, né? Enfim, que as pessoas enviavam cartas aos presidentes e tal, e é claro que o momento político, ele não cria loucura, ele não cria uma condição, uma estrutura, realmente falaria de uma questão mais lacaniana, mas é muito interessante como ele é incorporado. É muito interessante como esse discurso ele entra assim e ele vai ter um impacto muito direto. E essa questão até do estilo paranoico é algo que já é bem antigo, na verdade, né? Ele vem lá do Hofstadter, que já trazia essa questão da política, mas eu acho que agora a gente está conseguindo ver, eu não sei exatamente, vamos formular, deixa eu ver aqui assim, mas eu acho que a gente está conseguindo ver aquele negócio que eu acho que foi o próprio Dufour que falou, a questão o sonho de todo neurótico é ser psicótico, mas ele não tem coragem para tanto, então ele inveja o perverso. Né? Mas agora parece que o pessoal deu um passinho a mais, né? Quando tu vê todo o negócio de, sei lá, tu rezar para pneu, né? Tu fazer todas essas questões assim, parece que tá quase concretizando esse sonho. Não é que tu esteja dizendo, claro que esse pessoal ele é psicótico, né? Dentro dessa questão da paranoia, mas é um estilo que vai se formando, né, Rubens? Isso eu achei muito interessante, queria te ouvir falar mais sobre isso, que, de novo, eu queria que teu livro tivesse saído antes para eu poder ter utilizado várias coisas que tu fala. Poxa, que bacana que tu gostou, Felipe, fico feliz. Feliz que tu tenha gostado e triste de ver que a gente compartilha o mesmo diagnóstico dessa mutação subjetiva ocorrida na sociedade. Porque para o cara ser idiota, ele é levado a não refletir, a não pensar. Em especial, ele é levado a não pensar criticamente. O que significa isso? Ele deve ser incapaz de formular diagnósticos adequados da realidade e, mais do que isso, além de não formular adequadamente esses diagnósticos, ele deve ser incapaz de, eventualmente, colocar o seu conhecimento numa direção emancipatória, de redução, de superação das múltiplas opressões. Uma das maneiras de levar a essa desnecessidade do pensamento é fazer com que o sujeito atue a partir de certezas, ainda que delirantes. Então, a racionalidade neoliberal, que tem como marco normativo a ilimitação, vai produzindo cada vez mais sujeitos que partem ao ato independentemente de qualquer reflexão. O importante é agir, mesmo que para isso você acabe deixando de lado o pensamento. É perceptível na sociedade, e cada vez mais, que as pessoas passam a atuar a partir de quadros mentais, que a gente poderia dizer são tipicamente paranoicos, ou, na melhor das hipóteses, de quadros mentais perversos. Ou seja, ou a pessoa formatada a partir dessa ilimitação neoliberal, ou essa pessoa tendencialmente ilimitada,
ela parte para o ato sem sequer ter consciência da existência de limites, esses limites não são nem introjetados nesse indivíduo, ou ela tem ciência do limite, mas cada vez mais goza ao violar o limite, ou seja, um quadro paranoico ou um quadro perverso. Isso é fundamental à manutenção desse modelo neoliberal de sociedade, em que há um mandamento consuma, há um mandamento faça o que você quer, há um mandamento no sentido de afastar todos os limites que possam representar um obstáculo à obtenção de lucro, por exemplo. Então, esse sujeito tendencialmente paranoico, ou, na melhor das hipóteses, sujeito perverso, por que melhor das hipóteses? Deixar aqui claro. Porque o perverso ainda tem a consciência de que existem limites. Ele desconsidera os limites, mas ainda tem essa consciência. O paranoico nem isso, né? Ele parte ao ato, ou o ato de consumir, ou o ato de xingar alguém nas redes sociais. Então, ele passa a atuar, no final das contas, para atender a um desejo do detentor do poder econômico, sem qualquer percepção da existência de limites, sejam legais, democráticos, éticos, à sua atuação. Então, me parece que, nesse sentido, é muito fácil perceber na sociedade brasileira que cada vez mais os sujeitos eles atuam violando os limites que foram construídos e são a base da própria ideia de civilização. A longo prazo, se isso pode fornecer uma satisfação imediata a quem viola o limite, a longo prazo isso vai representar o próprio fim da ideia de civilização, o próprio fim da ideia de laço social entre os indivíduos. Isso é muito interessante, Casara. Tem muita coisa. Ele realmente, a certeza é que sempre chama atenção, porque a certeza é característica da psicose, né? O neurótico duvida, né? O psicótico ele vai ter certeza, Gabriel Divan. Felipe, tem um autor italiano, um psiquiatra, Vittorio, agora estou me fugindo do sobrenome dele, que ele trabalha com uma categoria que eu trago nesse livro, que é do Homo Estúpidos Estúpidos. Ele vai dizer o seguinte: o Homo sapiens sapiens tinha como principal característica a dúvida. E a dúvida levava ao pensamento, levava ao desejo de conhecimento. Quando a pessoa atua a partir de certezas, por mais delirantes que essas certezas sejam, ele está se afastando, ele está negando a possibilidade dessa dúvida que é a condição de possibilidade do pensamento. Por isso ele é cada vez mais estúpido. Por isso o idiota é estúpido, de modo geral. Perfeito. Gabriel? Nossa, eu estava lembrando agora, não é uma lembrança muito boa, tá? E eu não vou perder muito tempo com ela. Eu estava lembrando que um livro que se propõe a ser uma espécie de Bíblia sagrada de uma galera que se enquadra perfeitamente nisso que vocês estão falando, ele também envolvia esse termo no título, né? Idiota, mas de uma maneira muito mais pobre, né? E de uma maneira, inclusive, que reforça essa própria circunstância que o Rubens está falando, no que diz respeito ao sujeito que neurotiza e que se afunda dentro dessa condição, né? Inclusive, ironicamente, o livro propunha, né, uma espécie de receita para que você não seja um. Mas, enfim, não vou falar muito disso, e se sentiu ofendido, de repente o autor quiser fazer uma resposta, não vai poder. Bom, enfim, né? O que acontece, né? O que acontece? Eu vou lançar aqui uma frase, Felipe Abal, uma passagem, que eu acho que faz parte dessas que tu comentou, que, entre outras coisas, foram escritas para mim, né? Eu vou só passar um conceito aqui, que você vai encontrar no meio da obra, e eu queria comentar e perguntar para o Rubens uma coisa a partir disso. O amor é uma criação do pensamento capaz de fazer com que o indivíduo experimente e possa construir o mundo a partir da diferença, do um que se transforma em dois, e não a partir de si. Cara, isso aqui é muito bonito, Rubens, além de ser muito forte, tecnicamente, né? Ele pega pela beleza do que significa, porque o amor nesse sentido aqui, e aí tem vários tipos de amor, tem várias coisas que cabem aqui no léxico, ele vai ser justamente isso, né? Porque o dois que vira um é o fascismo. É justamente, né, aquilo que você não nivela ou você não iguala, num sentido mais amplo do termo. Você simplesmente, né, planifica.
E aqui, não, o 1 tem que virar 2. A diferença é muito importante. O amor vai residir nessa diferença, no momento em que há essa pluralidade, no momento em que há essa possibilidade de que tudo está emancipado, não que tudo converge para uma mesma coisa, né? Isso é uma outra coisa, isso é algo que tenta se disfarçar. Eu queria que tu comentasse um pouco, né, a respeito de toda essa circunstância, por quê? Porque a gente está vendo uma galera que se escora em uma espécie distorcida dessa visão de amor, e eu não estou querendo dizer que é distorcida só porque é contra o que eu acho, mas é distorcida sim no instante em que o amor deles é o amor do 2 que se unifica em 1, é o amor que anula, que aplana, que desbasta as diferenças. É o amor de uma igualdade, mas não uma igualdade de direitos ou de, né, felicidade. Não é um estado, né, de igualdade, é uma igualdade no sentido militaresco, é uma igualdade onde todo mundo, né, converge e olha para o mesmo lado. E é tão maluco isso aí que esses caras eles passam o tempo inteiro falando em ditaduras comunistas, não sei o quê, ao mesmo tempo que louvam ditaduras, eles ficam combatendo ditaduras, né, conceituais, né, dos gays, não sei o quê, do gênero, não sei o quê, da linguagem fluida, mas eles são a favor das ditaduras de verdade. Eles chamam de ditadura, né, quando você tenta organizar político-democraticamente alguma coisa, algum teor de uma lei, e aí eles vão lá e combatem isso fazendo ódios a ditaduras que de fato mataram pessoas. Esse amor dessa galera que está sempre simbolizado nessas coisas prosaicas aí, né? É a bandeira, é não sei o quê, é uma outra figura. E esse amor eles usam de cavalo de batalha justamente para tentar neutralizar, né, o verdadeiro amor que reside nessa diferença. Esse afeto que, como tu diz, ele tem essa marca diferencial em relação aos outros. Perfeito, Gabriel. Para utilizar essa expressão que eu criei da idiosubjetivação, esses procedimentos de construção, de formatação dos idiotas, passam também pelo empobrecimento da linguagem, pela mutação dos sentidos. Perceba, quando a pessoa nasce, ela é lançada na linguagem, a linguagem antecipa sentidos, ela vai compreendendo o que é o certo, o que é o errado, o que é o belo, o que é o feio, o que é o bom, o que é o mal, o que é o bem, o que é a verdade, o que é o amor. Então, a idiosubjetivação vai mudando o sentido dessas palavras e, muitas vezes, levando a significados radicalmente contrários aos significados anteriores. Se o sujeito é constituído a partir desses sentidos que ele atribui à vida, mudar esses sentidos muda o sujeito. Então, o idiota é alguém que poderia ser uma pessoa muito bacana, mas se torna isso que eu estou chamando de idiota nesse livro. O que é o amor entendido como um verbo revolucionário? O amor é abrir-se radicalmente ao outro. É admitir a possibilidade do um se tornar dois. Nesse sentido, ele é muito próximo da política. Ele também é um procedimento da verdade, né? Agora, a política é coletiva e o amor é uma política da verdade do um para o dois. É abrir-se para alguém diferente de você. E abrir-se para alguém diferente de você é abrir-se, inclusive, para os defeitos, para aquilo que o outro, que tem no outro que te incomoda, mas que são constitutivos dessa pessoa. É abrir-se para a complexidade. A idiosubjetivação faz o movimento contrário. Ele torna fenômenos complexos extremamente simples. Tão simples que a gente fica incapaz de compreender o que está errado ali naquele fenômeno determinado. E o amor não. O amor é esse abrir-se radicalmente. É admitir as qualidades e os defeitos. É admitir a verdade do outro. A verdade entendida como esse ente complexo que é positividade e negatividade. Nesse livro, eu trabalho que existem dois verbos que são ações tendencialmente contrárias a esse processo de idiosubjetivação, que é o pensar e o amar. O pensar no sentido de que é necessário compreender o que está acontecendo para que a gente possa mudar o rumo dessa prosa, mudar a direção que nós estamos seguindo, até porque seguir essa direção
da ilimitação no mundo em que os recursos naturais são limitados é andar em direção ao precipício. O Dufour, ele tem essa frase que eu acho genial, que é: o capitalismo vai acabar, mas não vai acabar porque nós conseguimos encontrar um outro modelo melhor que o capitalismo. O capitalismo vai acabar porque a espécie humana vai acabar se continuar seguindo essa tentação da ilimitação neoliberal, esse modelo neoliberal, se continuar cedendo a esses processos de idiosubjetivação. Então, é necessário pensar para mudar o sentido das coisas, é necessário amar para admitir a possibilidade daquela pessoa que está do seu lado ser um companheiro na construção de uma vida melhor, não só para você, como também para a coletividade. Porque os métodos de idiosubjetivação fazem com que a gente olhe para a pessoa que está do nosso lado, seja nossa mulher, nosso homem, nosso parente, nosso vizinho, como um concorrente, uma pessoa a ser vencida. Em alguns casos é ainda mais grave. Faz com que a gente olhe para o lado e veja naquele próximo um inimigo, alguém a ser destruído, a ser eliminado. Então, o amar permite romper com essa tendência de fazer da concorrência, da lógica da concorrência, um modelo para todas as relações sociais. A lógica do amor, nesse sentido, é o contrário da lógica da concorrência. A lógica do amor é o contrário, até porque o amor, nesse sentido não empobrecido, não colonizado pela racionalidade neoliberal, o amor é inegociável. Quando, a partir da racionalidade neoliberal, a gente diz que tudo vira mercadoria, ou seja, tudo é negociável, o amor vai em sentido contrário, dizendo não é negociável, a paz do lar não é negociável, a paz na família não é negociável. O outro não pode ser um instrumento, ele deve ser um sujeito que caminha ao meu lado. Então, eu deixo de perceber o meu vizinho, o meu companheiro de trabalho, como um concorrente ou um inimigo e passo a percebê-lo como alguém que pode estar caminhando ao meu lado na construção de um mundo diferente. Isso é importante dizer por quê? Porque a idiosubjetivação faz com que a gente passe a acreditar que não há alternativas ao mundo em que nós estamos lançados. O amor e o pensamento exigem que a gente reconheça a possibilidade de um outro mundo, de um mundo bem melhor, bem mais agradável, em que efetivamente chegue à maioria da população o que desde a tradição cristã se chama vida boa. Ô, Felipe, é o seguinte, o Rubens acabou de fazer para a gente aqui, né, uma das mais maravilhosas conceituações, né, da possibilidade do termo amor dentre essas discussões, e olha que eu leio muita gente que trabalha com esse conceito, dessa maneira e tudo mais. Então, assim, ó, tu segue aí perguntando, eu só vou pedir uma licencinha que eu vou ali no corredor, eu vou dar uma corrida e eu vou dar um pulo e um soco no ar, assim, que nem o Pelé, tá? Perfeito. Não, eu estava aqui ouvindo, Rubens, e assim, ó, eu gosto muito de uma parte, né, de uma citação do Zizek, quando ele fala algo no sentido de que se você sabe a razão pela qual tu ama uma pessoa, tu não ama ela. Né? Porque isso eu acho que vai muito ao encontro disso que tu fala de um cálculo neoliberal. Às vezes a gente vê isso em rede social, por exemplo, né? A questão do não namore ninguém que não tenha o emprego, que não tenha isso, que não seja assim, que não seja assado. E eu amo fulano ou fulana por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Todas essas coisas elas podem ser perdidas, né? Todas essas coisas elas podem ser mudadas, né? A nossa vida, né? A realidade tem uma mania de se intrometer na nossa fantasia. Então, quando tu tem esse motivo e esse motivo se perde, não é... O amor é aquele negócio de dizer, por que tu ama? Eu amo apesar de, não por quê. Eu amo apesar de ser isso, apesar de aquilo, apesar daquele outro. Esse apesar, ele é muito mais forte do que o porquê nesse momento. E eu acho que quando tu reflete a respeito dessa questão, e eu vou te dizer, Rubens, quando eu paro e vejo isso no teu livro, assim, é um negócio que o meu primeiro impulso é dizer, ai, a gente vai cair naquele negócio pueril, né, de o amor vai vencer o ódio, né?
E não é esse o caso. Eu penso que não é esse o caso que tu tá trazendo. É exatamente por quê. E me corrige se eu estiver errado. Eu acho que muito dessa questão do idiota, de o idiota ter ódio, é aquela questão de um narcisismo das pequenas diferenças. E é uma questão também, essa própria lógica, né, do ser perseguido, né, do paranoico que está sendo perseguido, que só não tem essas coisas por causa do outro, tudo que ele deseja não é por causa dele ou por causa desse sistema em que a gente vive. É por causa desse outro que é criado uma ideia em cima, que está tentando te roubar as coisas, que está tentando te tirar as oportunidades. Existe uma vitimização. É engraçado que é um pessoal que gosta de utilizar tanto a ideia de vitimização, né? Mas, na verdade, eles é que sempre se tornam vítimas, né? O homem é vítima da mulher, o branco ele é vítima do negro, o rico ele é vítima do vagabundo e por aí vai, né? Essa pessoa sempre é colocada numa posição de vítima. Então eu acho que não é essa ideia pueril do amor e que a minha pergunta é a seguinte: eu creio que essa ideia do amor, inclusive, ela é muito mal entendida pela esquerda, no momento também em que se faz muito aquela ideia, sei lá, do pobre metafórico, do negro metafórico, da mulher metafórica, e que também não pode existir uma crítica, não pode existir uma questão em cima, porque também tem toda a ideia de que não, essa pessoa merece tudo e é alheia a críticas. Eu achei muito interessante quando tu fala agora que diz, nesse amor também tem crítica, também tem erro, também tem todas essas coisas. Né? Não é um endeusar, né? Impossível de criticar, impossível de fazer qualquer coisa. Agora, não se pode construir a figura do outro como o inimigo. Né? É mais ou menos por aí? Tô errado? Sou teu fã por causa de comentários como esse. Ao lado dessa obra do Zizek que você se refere, tem um livro muito legal, um pequeno livro do Badiou chamado Elogio do Amor. Eu acho que vai nessa mesma pegada. E tu tem toda a razão quando tu diz que o ódio passa a ser manipulado, e sempre no interesse do detentor do poder econômico, e não só o ódio, né? O ressentimento também. Então, duas categorias que são fundamentais para entender esses processos de idiosubjetivação são a categoria do narcisismo, e aí o narcisismo das pequenas diferenças faz um estrago enorme em qualquer pretensão de união dos oprimidos, né? As pessoas ficam mais tempo brigando entre si do que lutando contra o opressor. E também a ideia de ressentimento. O ressentimento, aquilo que você sente, fica amargurando, fica voltando o tempo todo, acaba criando a necessidade do inimigo, de uma pessoa que passa a ser a personificação de todos os fracassos do ressentido. Então pode ser uma pessoa com, sei lá, um ex-marido, uma ex-mulher, um ex-companheiro de trabalho, um ex-companheiro de movimento social, mas tu olha para aquela pessoa e passa a atribuir a ela todas as causas dos teus fracassos pessoais, etc. O ressentimento tem essa característica, né, de permitir que o ressentido, ou fazer com que o ressentido tenha necessidade de um inimigo. Tudo isso está intimamente ligado a um dos objetivos dessas técnicas de idiosubjetivação, que é o da produção de divergências no campo dos oprimidos. Você tem uma minoria opressora, uma maioria oprimida, só que essas técnicas de idiosubjetivação, manipulação do ódio, manipulação do ressentimento, o incentivo ao narcisismo, o narcisismo primário, né? Coisas do tipo, fazem com que essa multidão de oprimidos gaste mais tempo brigando entre si do que lutando contra o opressor. Aí você vê lá no movimento dos trabalhadores, as pessoas, trabalhador brigando com o trabalhador sem incomodar o patrão. Tu vê no movimento negro, negros brigando contra outros negros, negros e pardos brigando contra pardos e negros, em vez de lutar contra o racismo. Tu vê no movimento feminista, feministas brigando contra outras feministas, no lugar de lutar contra a dominação masculina, contra o patriarcado. É óbvio que isso é funcional, mas funcional para quem? O detentor do poder econômico, que é o maior beneficiário. Aliás, é para ele que existe a hegemonia da racionalidade neoliberal. Então, a tua colocação eu achei genial, Felipe. Perfeito. Bom, eu vou, Rubens, seguir nessa linha, porque
eu acho que é interessante a gente desenhar algumas coisas, né, dentro disso que tu está colocando e dentro desse fio condutor, porque tem outra coisa interessante aqui que é, como eu já tinha dito no início, né, eu estava guardando essa pergunta aqui, aquela questão da ignorância e do comum, que engloba, inclusive, né, uma ênfase em um dos capítulos da obra. E eu acho legal porque a tua pegada e o teu estudo do comum, né, vai muito do que alguns dos autores e autoras mais sofisticados, né, e eu diria que mais tem razão, né, nas conjunturas atualmente falam. E é engraçado porque muito do que se demoniza num sentido simbólico e num sentido bem raso, binário, né, a respeito de comunismo hoje em dia, ele precisa ser discutido pensando não necessariamente num significante histórico e só, pensando só não apenas num conjunto de conceitos, simbologias, acontecimentos, não, mas pensando na própria raiz da palavra e pensando na ideia por trás dela. O comunismo é de comum e a gente tem que estar pensando nesse comum ou nesses comuns. E aí o conceito pode se abrir dependendo de qual é a linha, né, de investigação, qual é a linha que se segue. Mas a questão do comum enquanto esse entorno e essa diferença que também nos constitui dentre onde a gente também vive, ela é muito impressionante, porque a idiosubjetivação, né, como tu bem diz aqui, ela leva a gente para um outro lado, né? Ela está querendo justamente negar o poder que isso tem, talvez por uma estratégia, talvez por medo. Né? Essa questão da expansão, tanto do capital quanto da expansão da própria racionalidade neoliberal, a gente sabe que existe aquele termo, né? A estratégia sem estrategista, né? Não há necessariamente aquela pessoa que está no comando, o grande vilão exclusivamente que está no comando, não. Mas ela vai para onde pode expandir, né? O capitalismo, nesse sentido, é tipo aquela coisa, ele fagocita o que está ao redor e ele vai expandindo. E aqui a gente pode ter tanto uma esfera de luta política, né, uma bandeira reacionária, quanto uma parte dessa estratégia muito maior que caminha por suas próprias pernas. Né? Então, essa idiosubjetivação, ela vai inclusive educar, ela vai subjetivar pessoas, ela vai tentar dragar pessoas para longe dessa consideração que é a consideração do comum, que, aliás, né, o Felipe, inspirado, né, por um autor que ele gosta muito, que é o David Graeber, né, falou esses tempos, né, e eu repriso o mesmo raciocínio que ele, aí eu não só faço um copia e cola, como eu também endosso. A gente vê, por exemplo, em coisas como na tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul aqui, a gente vê o próprio discurso de pessoas ajudando as outras, que nada mais é do que a raiz mais básica da solidariedade, que é o que possibilitou a raça humana andar para frente, né, sendo basicamente enlatada, sendo carimbada e posta à venda no mercado como um slogan fascista, né? Como uma coisa do tipo, aquela coisa, em vez de ser o povo pelo povo, num sentido de ver assim, pois é, né, gente, e se a gente se preocupasse mais com os outros, e se a gente vivesse mais essa diferença no sentido de se respeitar, se ajudar, de procurar fazer com que o que excede para mim e falta para você talvez possa ser partilhado, nem que seja mão de obra, né? Nem que seja vontade de ajudar. Quem sabe a gente não faz isso para as coisas melhorarem, não. Isso tudo é empacotado, né? E, a meu ver, num exemplo claro de idiosubjetivação, de uma maneira como se fosse sempre uns contra os outros. Então, o idiota, ele é um das pontas de lança contra o comum. Exato, Gabriel. É necessário a manutenção da hegemonia neoliberal, a demonização do comum ou dos comuns, né, como você bem mencionou. Esse exemplo que você dá, ele é perfeito, porque você percebe que o ato de solidariedade ele é cooptado, ele é apreendido, remodelado como se fosse uma mercadoria na qual o sujeito busca algum tipo de capitalização. Ou seja, ele é solidário por cálculo de interesse quando o é, quando interessa ser. E como nosso papo anterior permite deduzir, sempre que a decisão é tomada por cálculo de interesse, ela não é uma decisão amorosa, nesse sentido de uma abertura ao outro. Está numa sociedade em que o egoísmo foi transformado em virtude e a solidariedade, por outro lado,
é percebida como uma negatividade, como um vício, como alguma coisa ruim. Porque se a lógica é a lógica da concorrência, para chegar na frente na luta concorrencial, eu não posso perder tempo sendo solidário ou sendo fraterno. Eu só vou ser solidário ou fraterno quando isso me der algum tipo de vantagem. Isso está intimamente ligado a essa hegemonia da racionalidade neoliberal que precisa demonizar o comum. E aqui eu vou fazer um conceito para o nosso bate-papo aqui. O que seria o comum? Né? Aquilo que diz respeito a todos nós, pelo simples fato de termos nascido com vida, em relação ao qual nós somos não só constituintes, como também responsáveis pela manutenção. De maneira muito resumida, é a esfera do inegociável, daquilo que é de todos nós e que deve ser percebido como sempre de todos nós e que nós não podemos colocar no comércio, não podemos negociar, não podemos abrir mão. Então é o exato oposto daquela negociabilidade absoluta de tudo que é tipicamente neoliberal. Para a racionalidade neoliberal, tudo e todos são negociáveis. Para a racionalidade baseada na ideia de comum ou de comuns, a pessoa nunca pode ser objeto de negociação, nunca pode ser instrumentalizada. Valores como a verdade e a liberdade nunca podem ser objetos de negociação. Os direitos humanos, entendidos como o comum no plano normativo, nunca podem ser objetos de negociação. E isso é mal visto pelos detentores do poder econômico. Por quê? Porque essa esfera do comum, essa esfera do inegociável, representa um limite à busca por lucros. Em tese, diante do comum, a pessoa tem que parar, tem que respeitar o comum. E tudo que é percebido como um limite à busca por lucro tende a ser destruído a partir da colocação em prática do instrumental neoliberal. Por isso, por exemplo, as praças, que tradicionalmente eram os locais de encontro, de debate, de fala, de abertura para o outro, passam a ser demonizadas na racionalidade neoliberal. E romper com a racionalidade neoliberal, que vai exigir que a gente abandone ou pelo menos compreenda as técnicas de subjetivação, para não deixar que elas produzam os efeitos perversos que elas produzem, passa necessariamente por resgatar essa ideia de comum, essa ideia de que há pessoas e coisas que não podem ser objeto de negociação. Pois é, cara. É uma coisa impressionante, velho. É uma coisa impressionante. E, inclusive, né, o que não falta é demanda idiótica para consumir as coisas quando elas viram essa mercadoria pobre, né? Não, é muito complicado. Eu estava aqui pensando e eu vou fazer agora a mais temida das frases em qualquer tipo de palestra ou coisa do gênero. Gabriel Divan, qual é que é a frase? Seria, eu quero fazer uma provocação. Perfeito. Que geralmente é uma porcaria que veio depois disso aí. Eu vou tentar que não seja. Rubens, uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu estava lendo o teu livro é a seguinte. Uma das coisas muito tristes que acontece, que eu vejo principalmente com o pessoal mais jovem, mas não só, é que tem uma coisa que vai muito nesse sentido que tu fala de todas as questões neoliberais e tal, que é a confusão entre você ter dinheiro e você ser inteligente, ou você ser um modelo, ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que isso aí acontece, por exemplo, quando a gente fala de Neymar, quando a gente fala de Elon Musk. É muito engraçado porque é muito fácil de tu colocar uma coisa dessas ali num Twitter da vida e vir um espertão embaixo e dizer, não, inteligente é tu, né, que é pobre, sabe? Tipo, não, o cara ali, porque ele é bilionário, obviamente que ele é super legal, que ele é super inteligente, que ele deve ser defendido e tudo isso. Qual é que é a minha provocação, que também vai pro lado político, né? De colocar nomes em algumas figuras como Jair Bolsonaro, por exemplo. Quando eu estava fazendo o meu livro, né, então dessas cartas recebidas e tal, teve uma coisa que me saltou muito aos olhos, Rubens, e eu não sei se aparece no teu diagnóstico também, assim, da realidade. Quando a gente fala nessa questão, por exemplo, do paranoico, ou de um estilo paranoico, né, que vai puxar mais para esse lado da psicose, como tu bem coloca, ele não vai funcionar no campo simbólico.
E tudo que foge do simbólico, ele vai retornar no real, né? E uma das coisas que eu vi exatamente é uma existência muito forte de uma fixação, claro, numa figura paterna, né? Porque muitas vezes quando se fala do pai também, né? Tanto Freud quanto Lacan, depois o pessoal acha que esse pai é o pai biológico, assim. E não, ele pode ser um pai que recai no real, né? O pai mais real. O que eu vi nas cartas, por exemplo? O pessoal achando que um ditador general da ditadura militar era uma figura paterna, né? Ele vai tomar esse lugar da figura paterna. Tu acha que tem muito de se recorrer a figuras paternas, a figuras do pai, a esse pai real, também nessa questão do idiota, quando ele está ali defendendo um Bolsonaro a todo custo, está defendendo alguma outra figura que ele puxe, às vezes, desse lado muito econômico mesmo, né? O Jeff Bezos é gênio, Elon Musk é gênio, esses caras eu tenho que defender, eu vou passar meu dia na internet caçando quem fala mal dele para eu defender, por causa que, afinal de contas, está numa posição superior, né? Ele é esse outro com O maiúsculo, assim. Felipe, tu tem toda a razão, e digo mais, assim, eu acho que o teu objeto de pesquisa, as cartas enviadas aos presidentes, primeiro que foi uma sacada muito boa que tu teve para permitir observar, inclusive, essas mutações que se deram no ambiente social, né? As identidades e diferenças ao longo desse período em que as pessoas escreviam as cartas e que figuras de diferentes dimensões ocupavam o cargo de presidente. Eu acho que foi um baita... Eu gostaria de ter tido acesso a todas essas cartas. Eu acho que me ajudaria muito, inclusive, né, nesse meu livro que eu estou lançando agora. Eu trabalho, Felipe, com um conceito de realidade como uma trama que envolve simbólico e imaginário, né? A realidade não se confunde com o real não é representável, a gente não consegue nunca colocar em palavras o real, mas a realidade é representável, a realidade é uma trama que envolve simbólico e imaginário. O processo de idiosubjetivação vai produzir uma mutação do simbólico, quase uma dessimbolização, ao mesmo tempo que um profundo empobrecimento do imaginário. E essa mutação do simbólico, quer dizer, do plano da linguagem, do plano do limite, esse empobrecimento do imaginário, da capacidade de formular imagens e ideias a partir dessas novas imagens, gera uma consequência evidente, que é o medo de agir, o medo de estar no mundo. O Erich Fromm tem um texto muito legal sobre o medo da liberdade. Eu acho que é isso que acontece. Acho que a produção de subjetividade aumenta esse medo da liberdade. Esse medo da liberdade faz com que o sujeito busque alguém para tomar as decisões que ele não sabe tomar, que ele não quer tomar, ou que ele tem medo de tomar. Esse alguém normalmente é o líder, né? O líder autoritário, que pode ser até alguém com quem esse indivíduo medroso se identifique. Por exemplo, o Jair Bolsonaro, ele tinha essa característica de tentar passar uma imagem do homem muito simples, do homem tão simples que se deixava perceber como ignorante. Isso gerava, em alguma medida, algo que a gente poderia chamar de uma empatia de um determinado eleitor, né? Poxa, aquele homem faz igual a mim, aquele homem pensa igual a mim, ou não pensa igual a mim. E, ao mesmo tempo, é aquele homem que ele vai entregar o poder de tomar as decisões que ele não quer decidir. Então, essa tese do Erich Fromm, eu, em certa medida, reproduzo no livro, que esse medo de liberdade faz com que a pessoa se demita da sua responsabilidade de cidadão e transmita isso para uma figura que normalmente é o líder autoritário, que vai decidir pelo povo. Então não é mais o governo do povo para o povo pelo povo, não há mais que se falar em democracia, há que se falar num modelo, para utilizar a tua expressão, meio paternalista, o líder autoritário na figura do pai, daquele que diz não, daquele que determina como deverá ser feito ou não ser feito algo. Então, acho que tem tudo a ver esse paralelo que você traçou com o que eu estou descrevendo ao longo do meu livro. Muito legal, muito bom. Gabriel Divan, foi boa provocação? Ou foi aquelas Foi então foi tá. Boa provocação. Não foi idiotizante.
Eu vou vir com a irmã dessa, que é assim, eu queria fazer uma colocação, aí o cara geralmente dá outra palestra, né? Que não raro é contra a do palestrante. É um negócio impressionante, né? Não, tô brincando, não vou fazer isso. Mas tem duas coisas que eu ainda quero ouvir o Rubens falando. Bom, uma delas é o seguinte, esse individualismo, né, isso que faz com que, inclusive, né, ele é moeda e matriz desse idiota em construção, né? Porque ele reforça o que o idiota está se tornando, ao mesmo tempo que ele é um dos grandes fatores de estímulo para que a construção se dê. Agora, esse individualismo hoje em dia, eu me arrisco a dizer que ele é pop, né? A gente tem, assim, é uma marca geracional em aspectos que vão da cultura, passando pela simbologia que você quer passar de si mesmo, historicamente aliado à simbologia de quem é vencedor, né? Não raramente junto com questão pura e simplesmente monetária, econômica, né? Esse individualismo, será que a gente não poderia dizer de uma maneira pessimista que ele venceu, né? E aí, como é que fica as armas para a gente lidar com isso? Porque, retomando, né, as coisas mais básicas que seriam, né, até como o Cassara disse lá no início da conversa, que seriam sempre tidas por mínimos, por coisas que são padrão, por coisas que não se discutiriam, essas coisas elas já estão afetadas por isso, de tal maneira que está difícil de discutir com alguns, está difícil de lidar com o fato de que existem certos mínimos que os caras consideram inteiramente passíveis de negociação. E isso aí me parece que é fruto desse caráter pop, desse caráter vitorioso, desse caráter aí que está na vitrine, desse tipo de individualismo, né? Há muito tempo já se diz, né, que aquela história de você batalhar por uma defesa de valores individuais tão importante na modernidade, né, ele não deu mais nenhum passo para diante. Aí ele chega no nosso tempo como uma distorção daquilo, como um individualismo grosseiro. Não é uma questão de se individuar, é uma questão de pisotear, né, pescoço, né? Pescoço é degrau. Exato. A dimensão individual é fundamental. O problema é essa distorção do individualismo que anula a dimensão coletiva, a dimensão do outro, o respeito à diferença e tudo isso que a gente está conversando aqui. O idiota é, por definição, o cara egoísta, o indivíduo que, para além de se preocupar com a esfera individual, acha que tudo gira em torno do próprio umbigo. Aliás, se a gente estudar a origem da palavra idiota, como eu já mencionei, é isso, é a pessoa que acha que o mundo gira em torno do próprio umbigo e que só se preocupa com as suas vantagens pessoais e acha que o que ele pensa é o motor da história. E isso é muito problemático se a gente olhar pela janela das nossas casas, né? Se a gente olhar a degradação social a que a população está submetida. Essa incapacidade de sentir como sua, pelo menos parte da dor que as pessoas sentem na rua, ela é um sintoma, eu diria, extremamente perverso e também é parte de um caminho em direção a um objetivo que sempre foi o objetivo neoliberal de destruição total da sociedade. Margaret Thatcher já dizia na década de 80 que não existe sociedade, existem indivíduos. A Margaret Thatcher já formulava ali, né, bem em adesão ali a toda a teoria neoliberal, ela já insinuava que para produzir uma mutação subjetiva que fizesse com que a maioria das pessoas esquecesse que existe uma sociedade, seriam necessários instrumentos que acabassem por produzir um novo sujeito, um sujeito tipicamente neoliberal. E é justamente sobre isso que eu me dediquei a escrever. Tem que lembrar que ela fala que só existem indivíduos, não existe sociedade. Mas aí, rapidamente, ela pensa numa outra parcela do eleitorado e ela larga dizendo assim, e famílias, né? Famílias existem, até porque boba nunca foi a velha. Mas é um conhecimento também do conceito de família, né? A família como espaço do mando do homem branco, do patriarcal, né? A família dela, assim como tudo, né, tem pouco a ver com partilha, com comum, né? É outra família, né?
É a família tradicional de bem, Felipe. Onde ela tá é o maior banheiro público unissex do planeta, caso vocês queiram visitar. Se ela, né, assim como o senhor aquele que escreveu o outro livro, aquele Pra Não Ser Idiota e tal, se quiserem se manifestar, né, beleza, achem aí um jogo do copo aí qualquer e passem um recado pra nós, a gente lê no ar. Perfeito. Rubens, eu quero agora, puxando para o fim aqui das minhas intervenções, eu quero virar um pouquinho a câmera para o nosso lado aqui. Outro dia, Gabriel, o nosso amigo Amaury Gonzo, ele comentou lá no Spotify, ele contou quantas vezes que a gente falou de Mark Fisher no episódio. Então é claro que a gente tem que ter esse momento no episódio aqui também, porque eu gostei muito que o Rubens citou um texto que eu gosto demais do Mark Fisher, que é O Castelo do Vampiro. E, Rubens, eu queria que a gente desse essa virada aqui pro nosso lado, porque isso também é muito legal do teu livro, né? Ele não é uma coisa voltada como se fosse uma perfeição, tudo que se faz da esquerda, etc e tal, e o outro lado está simplesmente errado e ponto, né? Não é essa a questão. Tem muito para a gente trabalhar também, e eu acho extremamente pertinente quando a gente coloca essa questão de que, principalmente voltado para o lance de uma certa perfeição da esquerda, sabe? Em que tu pode simplesmente sinalizar a virtude, teu papel tá feito, e quem não é perfeito nesse sentido está imediatamente fora. Eu citei o Zizek agora recentemente, quando ele falou aquelas bobagens dele referente à Ucrânia. Aliás, eu acho surpreendente que o pessoal tenha achado esquisito que um hegeliano quisesse lançar a bomba atômica, sabe? Porque é muito justo, assim, né? Mas, enfim, teve gente, assim, que pegou e me marcou em comentários dizendo, quem sabe agora tu para de citar o cara. Tipo, poxa, se a gente vai pegar todo mundo que fala uma bobagem, se todo mundo que resvalou na vida, que teve um comentário infeliz, que teve uma obra infeliz ou qualquer coisa do gênero na sua vida, vai ficando muito esvaziada essa busca por uma perfeição da pessoa que você pode gostar. Claro que tem casos extremamente nítidos, né? Tipo, sei lá, uma J.K. Rowling. Você é uma pessoa que tu não pode mais adquirir coisa, que tu não pode mais fomentar a vida dela, coisa do gênero, né? O fulano de tal que agora é anti-vax, é nazista, é não sei o quê. Poxa, acabou, deu. Agora, não precisa de tanto, às vezes, para rolar esse tão famoso cancelamento, né? Então, eu queria te ouvir um pouco, Rubens, sobre essa questão também, né? De como é que a gente pode se construir sem essa busca por perfeição. Foi legal tu falar nisso, Felipe, porque algo que eu tinha esquecido de falar, muita gente que não lê o livro diz, isso é papo de comunista, é papo da esquerda. E não é, né? Se é algo que une direita e esquerda, é essa sujeição às técnicas de idiosubjetivação. Aquele militante que fica falando por slogan argumentativo, que fica reproduzindo frase feita, descontextualizada, ele é tão idiota quanto aquele rapaz que anda com o livro do falecido astrólogo embaixo do braço. E aqui, só me defender do Gabriel, embora o título tenha semelhanças, ou seja, a palavra idiota, o idiota dele era aquele que incomodava os negócios. Quando eu estou trabalhando aqui o conceito de idiota, a partir da origem grega da palavra, é justamente o contrário, é aquele que é útil e funcional aos negócios. E o livro dele é um manual de idiosubjetivação, como tantos outros, que por vezes têm um enorme sucesso editorial. O que faz lembrar que o Adorno tinha razão quando ele diz que o sucesso de uma tese não guarda nenhuma relação com a verdade contida nela. Isso para dizer que essa busca da perfeição é um objetivo que é plantado e que é disseminado a partir das técnicas de idiosubjetivação e com uma finalidade política evidente, que é dividir para conquistar. Essa ideia de que a esquerda goza de uma superioridade moral e que pode apontar o dedo para o outro sem qualquer autocrítica, produzindo o cancelamento, que nada mais é do que uma espécie de morte simbólica, tem servido para impedir a união dos oprimidos, né? Se criou uma outra estratégia que eu acho fantástica do ponto de vista dos ideólogos,
mas desastrosa na realidade, que é de se criar uma espécie de hierarquia entre as opressões. Então, a minha opressão é maior do que a sua, só me preocupo com a minha opressão, dane-se a opressão que o outro está submetido. Tudo isso são técnicas de produzir divergências e diferenças no imenso campo progressista, no imenso campo das vítimas mais diretas da opressão, da hegemonia neoliberal. O texto do Mark Fisher, quando eu li, eu achei fantástico. Ele mesmo foi vítima, né, do que ele denuncia ali, né, em dado momento da sua vida, pouco antes da sua morte. Essa coisa, esse recurso a um argumento hipersimplificado, por exemplo, da apropriação cultural, ele vai denunciar como o mal que isso produz no sentido de negar a abertura, inclusive às diferenças culturais, né? Uma distorção, por exemplo, do conceito de lugar de fala, que para muita gente passou a significar uma interdição da fala para determinadas pessoas, como, por exemplo, se a questão do racismo e a questão do patriarcado, do machismo estrutural, não fossem fundamentais para serem discutidos por todas e todos. Tudo isso está intimamente ligado a essa tentativa de manter a hegemonia neoliberal. Porque se essas pessoas passassem a dialogar, se elas se abrissem, se elas entendessem, inclusive os preconceitos, as preconcepções equivocadas do outro, daquele que está ali do teu lado, e ajudassem essas pessoas a refletir, né, a se perceberem em equívoco, no lugar de serem canceladas e eliminadas da possibilidade de qualquer aliança, ainda que ocasional, com certeza as esquerdas estariam muito mais potentes do que elas estão atualmente. Eu acho que esse diagnóstico que muita gente dá da impotência da esquerda hoje está ligado muito a essas brigas, algumas delas artificialmente construídas no interior, seja do movimento operário, seja do movimento negro, seja do movimento gay, movimento das mulheres, e principalmente esses argumentos ou esses discursos, muitas vezes forjados a partir dessa crença numa espécie que você mencionou de superioridade moral, é justamente isso que impede que a enorme quantidade de pessoas submetidas à opressão se juntem para lutar contra todas as opressões e não só contra aquelas de que elas são vítimas. Perfeito. Gabriel Divan, diga aí. Pois é, indo também, lamentavelmente, para o final, né? Que seja a segunda de várias, né, participações do Casar aqui, mas eu ainda tenho uma coisa para colocar e eu até me sinto meio mal, né, porque a gente está falando coisas tão bacanas a partir da obra, recomendando aí que você compre a obra, que você leia conceitos muito mais desenvolvidos aqui, né? Aqui é uma conversa rápida com o autor. E eu tava um pouco com medo, Felipe, de fulanizar ou rebaixar a discussão, mas não dá para deixar em branco, né, esse tipo de coisa, porque diante do que a obra trata e do que nós estamos falando, a gente precisa de diagnósticos, precisa de saídas, precisa de ideias. E aí, Rubens, eu vou te instar a fazer algum comentário, né, com base no teu escrito, diante da atualidade que ele tem, porque ele sai aí numa virada de maio para junho de 2024, e nós estamos aqui num junho onde, só na semana passada, eu vou colocar 2 marcadores aqui, né? A gente, no Brasil, vivenciou uma discussão completamente inacreditável no que diz respeito a um interesse de uma bancada parlamentar autodenominada pró-vida, né? No sentido de promover uma criminalização esdrúxula em relação a uma questão de aborto, em relação a uma questão, inclusive, de aborto com ou como resultado de uma violência sexual. Uma coisa que eu, inclusive, falei no aparte, aí, o último que saiu, o próprio Código Penal de 1940, na sua versão completamente reacionária, ele já trazia uma possibilidade de aborto nesse sentido, porque talvez, né, dá para encaixar isso naqueles mínimos que esses caras não querem nem aceitar a partir disso. A discussão não parte nem de um mínimo, não. Eles querem esticar a corda o máximo possível.
E na mesma semana, a gente viu, né, a semana inaugurou com uma questão de que o Parlamento Europeu agora passa a ter uma quantidade obscena, perigosa, né, inaceitável de cadeiras para partidos de inspiração nem um pouco disfarçadamente nazista. Principalmente a partir de votações de Itália e França, o que fez com que o presidente lá já passasse a tomar medidas para eventualmente convocar novas eleições, para já vislumbrar um cenário de uma disputa, né, daqui a 2 anos também, quando vai acabar o mandato dele. Então, assim, Rubens, nós temos aí, mal e mal, 100 anos, né, de quando ascendeu o nazismo e quando a gente depois percebeu que não, isso é errado, isso não pode, isso aí é um tipo de coisa que ninguém deveria aplaudir ou considerar. E aí a gente está aí diante de uma ascensão nazifascista na Europa de novo, a gente está diante de uma reverberação imitona, né, dos nazifascismos do norte aqui no Brasil. A nossa bancada de parlamentares de direita nunca foi tão ruim, nunca trabalhou tanto em prol dessa idiosubjetivação quando, né, dá para dizer assim, né, nunca foi tão representante desse idiota construído, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho que seja, ainda que o assunto possa render dias de discussão, né, a respeito disso no contexto da tua obra. Caro Gabriel, o legal, quer dizer, se é que dá para chamar isso de legal, mas o curioso de abrir o jornal hoje em dia, aliás, a gente nem mais abre o jornal, né? A gente liga o computador e lê o jornal, é que acaba confirmando as hipóteses que eu trabalhei nesse livro, assim, de modo geral, né? Vamos lá. Uma estratégia de conter as maiorias, que se tivessem ciência do que está acontecendo, com certeza não permaneceriam inertes como permanecem, é negar a história. Uma pesquisa recente mostrou que em diversos países do mundo as pessoas não têm muita ideia, muita noção do que foi o nazismo, do que foi a experiência nazista, do que foi aquele projeto que tinha por finalidade produzir uma espécie de revolução cultural, né, a partir da Alemanha. As pessoas não sabem o que foi o nazismo, logo se deixam seduzir pelo mesmo discurso que acabou resultando na barbárie. O Adorno tem um texto muito legal que ele diz que o único desafio que nós tínhamos era impedir o retorno da barbárie. E parece que a partir da hegemonia neoliberal, da hegemonia da racionalidade neoliberal, nem esse objetivo nós vamos conseguir evitar. Está aí Israel para não nos deixar mentir, né? Quantidade de mortes. Então você vê, por exemplo, o conflito Israel com a Palestina, talvez seja um bom exemplo, né? Você vê uma enorme quantidade de frases feitas de lado a lado, mas principalmente do lado daqueles que querem justificar a morte de mulheres e crianças a partir de uma imagem que eles construíram de um terrorista que se esconde em qualquer lugar, em um hospital. Isso só é possível em uma sociedade, isso só é possível em pessoas idiosubjetivadas. Esses dias eu vi uma parlamentar aqui no Brasil fazendo a saudação nazista no parlamento. Isso seria inadmissível há 40, 50 anos atrás. Então, mais uma vez, a confirmação das teses do livro. Perceba uma coisa que eu acho sensacional. Durante a ditadura militar empresarial instaurada em 64, ninguém defendia a tortura, ou defendia a legitimidade da tortura, ou defendia que a tortura deveria acontecer. Nem mesmo aqueles que mandavam os torturadores agir. Primeiro, no ponto de vista do discurso público, eles negavam a possibilidade da tortura. Hoje em dia, os nossos parlamentares de extrema-direita defendem a tortura, Aliás, os ditadores de 64 não se declaravam ditadores. Eles diziam ter produzido uma, abre aspas, revolução que salvou a democracia brasileira. E hoje as pessoas defendem abertamente o retorno da ditadura. Aliás, eu vi uma faixa em Copacabana, há alguns meses atrás, que era sensacional, que a faixa dizia o seguinte, Felipe: pelo direito de não ter direitos, intervenção militar já. Fantástico. Cara, é difícil. É tipo a produção de um idiota, né? Quer dizer, Meu Deus, cara. acha aquilo razoável. Como né? é que é aquele papo da ditadura espanhola, né? Contra o protesto das universidades? Abaixo a inteligência. Viva a morte, né?
é algo horroroso. A gente vê esse aprofundamento que só foi possível em razão dessa ilimitação neoliberal. Essa ilimitação, ela faz com que os próprios limites semânticos das palavras desapareçam. As palavras vão perdendo substância para permitir coisas absurdas, como, não sei se foi você, Felipe, ou o Gabriel, que mencionou, que se permita, por exemplo, que uma jovem de 18 anos tenha sido estuprada e que faça um aborto para não ter que conviver durante toda a sua vida com o fruto de uma violência assim, da qual as palavras não dão conta de dizer, possa ser responsabilizada penalmente de maneira mais severa do que o estuprador. Como que a gente aceita isso passivamente? Porque a sociedade brasileira está tomada por idiotas que batem palma para isso. Pessoas que acreditaram numa mamadeira de piroca como política pública e que votaram contra a mamadeira de piroca sem ter aquela pausa reflexiva de que aquele voto poderia significar, por exemplo, a perda de direitos trabalhistas ou a perda de direitos fundamentais. Quer dizer, aquele cálculo de interesse simplista numa satisfação imediata, sem qualquer possibilidade desse sujeito calcular ou refletir ou avaliar o que representaria em concreto aquela opção política. Eu estou falando desse caso concreto, eu poderia dar vários outros, inclusive no campo da esquerda. Né? Decisões tomadas a partir de projetos pessoais de poder, sem qualquer compromisso com a transformação de que a sociedade necessita. Então, isso tudo está intimamente ligado. E aí, Gabriel, para te dizer, sem querer dar muito spoiler também do livro, senão as pessoas não compram. Se as pessoas não comprarem o livro, eu não posso largar meu emprego. Isso tudo eu estou tentando trabalhar na medida do possível, das minhas limitações, nesse livro. Eu acho que todos esses exemplos que você dá, eles são explicáveis a partir dessa hegemonia da racionalidade neoliberal que exigiu técnicas de idiosubjetivação para criar esse povo idiota com comportamento bovino. Nossa Senhora, né? É triste, né? É triste a gente ver que os exemplos aterradores que acontecem assim, que deveriam nos deixar num sentido, né, de estopor, na verdade, não, eles estão inclusive adequados, né? E eles são, eu não vou dizer corriqueiros, assim, no sentido de banais, mas eles já são parte do que se espera. Assim, a gente já está esperando coisa pior. Assim, é incrível, cara. É incrível. Felipe, a gente, em algum momento, tem que liberar, né, o nosso convidado aí para seguir adiante, seguir a vida aí. Ele tem outros compromissos e tudo mais. É por isso que, com muito pesar, a gente vai, agora sim, encaminhando o final oficial da nossa conversa, mas não sem antes dizer que, sim, ele fica um pouquinho mais, a gente também fica um pouquinho mais, por quê? Porque agora vem o momento das nossas dicas culturais, ou seja, a gente vai, além de mais uma vez recomendar o livro, nós vamos deixar, né, o link lá na nossa postagem, aliás, né, Natal do Abal tá chegando aí, eu acho que Construção do Idiota seria uma boa dica aí de livro a ser sorteado para os nossos apoiadores, ou não? Bom, muito bom, boa ideia, muito bom. Então, né, o sorteio que você participa sempre que apoia o Vira Casaca, seja lá no apoia.se/viracasaca, seja no orelo.cc, para nos dar uma força, para nos dar aquela ajudinha para a gente continuar aqui conseguindo levar o programa adiante, né? Com ou sem furadeira, a furadeira deu um refresquinho para nós aí, e a gente pôde ouvir o Casara, né? E nas vezes que eu falei aqui, a gente pôde sossegar um pouco, né? A única coisa ruim de eu falando sou eu falando, né? Não tem a aliada, né, para incomodar ainda mais. Mas enfim, dizendo tudo isso e falando em apoio, aliás, a gente tem, Rubens, apoio aqui que é muito valioso. E o primeiro deles é do Artesão, pizzas artesanais pré-assadas há muito tempo com a gente aí, Artesão, mandando brasa, aquela pizza com um nível incrível, um nível do restaurante mais chique do mundo, mas ela vai ser servida no verdadeiro lugar mais chique do mundo, que é a sua casa. Ela está pré-assada, você termina de fazer na sua casa. O Artesão tem pizza salgada, doce, café, doce de leite, molho, pimenta, topping, tudo que você quiser. E boa notícia, né? Todo vapor aí nas lojas físicas, Canoas e Porto Alegre. A gente sabe que
teleentrega ali em Canoas, região metropolitana, pode estar prejudicada ainda pelos efeitos dessa coisa aí que vai longe, mas ficamos sabendo aí com muita felicidade que nessa semana que passou agora, Dia dos Namorados, Artesão bombou, e o Artesão está com a gente, e inclusive se você pedir pizza ou mandar pelo Zap Zap e disser que é ouvinte do Vira Casaca, diz assim, ó, escutei o programa do Casara lá, você não paga a teleentrega. Que tal? Nosso outro apoiador aí, né, que também tá forte aí, é mais caçula, mas já chegou chegando, nos mandando um monte de coisa, sempre com sugestão, sempre com lançamentos bons, é a Editora Funilaria. A Editora Funilaria que tem um acervo de livros que, assim como este aqui que nós estamos comentando, que não é da Funilaria, mas faz parte de um conjunto de obras que diagnosticam muita coisa do que está acontecendo, a Funilaria também tem muita, mas muita coisa de gabarito. E aí você encontra a Funilaria aonde mesmo, Felipe? Olha só, Gabriel, você encontra lá no editorafunilaria.com.br e está em pré-venda um livro que fala de uma questão super importante que se chama Cyberproletariado. Olha aí. E já chega com promoção, né? Tem descontinho para quem comprar antes, porque está em pré-venda, vai ser lançado em julho, falando sobre poder de classe e a informatização, coisa que vai desde as minas no Congo até os trabalhadores na China e tudo que tem por trás. Corre lá e já compra na pré-venda, porque tá bem bacana. Olha aí. Então, com o apoio da Funilaria e do Artesão, vamos para as dicas culturais. Eu vou começar aqui e eu vou passar uma dica de um filme que é antigo. Até por ser preto e branco, ele parece, né? Ele tem um clima de ser mais antigo do que ele é ainda, mas não, né? Ele não é tão antigo assim. É um filme que você encontra na MUBI, mas você encontra também em outros lugares, me disseram, né? Está por aí o filme. Um filme de Jim Jarmusch, da década de 80, cara, que é maravilhoso. E esses dias eu tive vontade de rever, sabe-se lá por quê, e felizmente estava com acesso facilitado ali, eu sou assinante da MUBI, então estava ali, mas você a encontra, repito, facilmente em qualquer lugar, Down by Law, ou como ficou traduzido, né, para outras línguas, né, tanto para o italiano quanto para o português, bem como se escreve literalmente, Down by Law, né? É maravilhoso isso aí, com cara. law, com acento no final. Enfim, cara, um filme incrível do Jim Jarmusch, né? 3 caras que foram parar numa penitenciária na Louisiana, né? Boa parte da ação do filme se dá na própria cela. E aí a gente tem aqui uma prévia do que viria a ser aquilo que a gente já conheceu depois, com tantos outros filmes, né? Do estilo de ser e de fazer comédia do Roberto Benigni, tá fantástico no filme. Também tem o Tom Waits, que é um cara que eu admiro tanto como cantor, quanto como ator também, ele faz coisas muito bacanas, sempre umas participações assim, mas sempre muito legal. E eles estão ali, não conseguem se entender direito, mas eles precisam fugir e precisam comer, né? Cara, eu não vou contar mais nada sobre o filme, assim, eu só vou dizer que eu já vi Down by Law outras 2 vezes e deu vontade de ver de novo, e eu vi de novo e ele continua muito bom, obrigado. Essa é a minha dica. Felipe, o que nós temos aí de dica? Eu vou fazer um enlace aqui, Gabriel, porque tu falou do Tom Waits e eu vi essa semana, eu tava ali sem fazer nada, vi que entrou na Amazon Prime o seriado Entrevista com o Vampiro, cara. E eu tinha visto assim, e tinha dito, eu acho que não tá muito legal, eu acho que eu não vou ver e tal. E a primeira temporada é muito bacana. Qual é o enlace com o Tom Waits que tem disso aí? Ah, eu sei qual é. O Tom Waits, ele participou do filme do Entrevista com o Vampiro, né? E, cara, eu gostei bastante do seriado. Claro, assim, ele não é muito complexo, é coisa, aquele negocinho pra você assistir no final da noite, ficar tranquilo. O ator que faz o Lestat é muito gato, né? Tudo certo. Me surpreendi que ninguém apareceu no Twitter dizendo, olha só essa cultura woke, né? Estão ali botando o caso do Louis com o Lestat. Nunca teve esse tipo de coisa aí. Botaram até relacionamento gay ali no meio. Peraí, o Tom Waits, ele faz uma entrevista. Eu ia dizer que o enlace. Não, ele faz o Drácula. É que ele faz o Renfield, que é o do Drácula. servo, aquele, o bedel do Drácula, né? Claro. Que não, ele fica se retorcendo na cela lá. Não, eu pensei, quando a entrevista com o vampiro aparecia o Tom Waits. Não, eu que me atrapalhei é do Drácula, claro, mas é vampiro. Tudo é vampiro. Tudo é vampiro. A série, eu já ouvi falar muito bem dela. Aliás, né, se o Down by Law se passa na Louisiana, né,
boa parte do Entrevista com o Vampiro é na Louisiana também. Aliás, né, era muito esquisito que no filme anterior, inclusive, não tinha negro, né, cara? O que é uma coisa que... Pô, o cara vai falar da comunidade crioula na Louisiana, né? E eu tô falando de crioula, né? Não tô falando outra palavra aqui, né? Com outro sentido. Sim. E engraçado, e nessa série tem, né? Tem um dos personagens aí, eu acho que vai ser o Louis, né? O Louis, Lestat é por definição europeu. Mas enfim, eu tô louco pra ver mesmo, cara. Eu achei que... Eu não levava fé, mas os comentários que eu ouço são todos bacanas. Não, e é legal, cara, porque tudo aquilo que ficava meio subentendido no filme, assim, agora tá escrachado. Não é igual o livro. Não é igual. Então, assim, ó, tem muita gente que tá com ranço com esse negócio assim, mas é que não era assim no livro. É outra coisa. Vai pensando assim, ó, é outra história, eles estão usando os personagens e tal. Mas é claro, né, se você gostar desse tipo de coisa, leia o livro também. Vamos botar ali o linkzinho do Vampiro Lestat, porque vale a pena ler também. Né? Aquele negocinho para final de dia, para relaxar e tal, que tem que fazer isso aí também. Afinal de contas, se a gente só pensar em produzir, tem uma certa lógica que gosta muito desse negócio, né? Só produzir. Não, tem que dar uma relaxadinha. Somos a favor. É o Mark Fisher fugindo do Castelo do Vampiro, é o Felipe com a série do Vampiro e com o livro do Vampiro. Tá muito bom isso aqui, né? Muito bom. Rubens, alguma coisa aqui que envolva vampiro? Não, tô brincando, qualquer coisa, inclusive essa. Beleza, que envolva vampiro, Amantes Eternos, também do Jim Jarmusch. Muito bom. Porra, filmaço. Sensacional, em que nós acabamos figurando como zumbis, né, na perspectiva deles. Eu acho que é um filme bem bacana, mas como eu venho aqui muito pouco, eu queria também indicar um livro, que é o do Leonardo Padura, o novo, Pessoas Decentes, que eu achei um baita... Ele é um baita escritor, e esse livro eu acho que está especial. E, como também veio muito pouco, indicar também uma peça de teatro chamada Todas as Coisas Maravilhosas, que está circulando pelo Brasil, atualmente está no Tucarena, em São Paulo. Já esteve pelo Rio e vai fazer uma turnê por várias cidades brasileiras. É uma peça que trata do tema da depressão de uma maneira muito inteligente, é um texto muito legal. Eu ficaria muito feliz se vocês assistissem, até porque o Kiko Mascarenhas, que é o ator desse monólogo, ele está extraordinário nesse filme. Olha aí, cara, é dica demais, meu. Tudo isso aqui com os links para você achar facinho, com as informações. Se for livro, o linkzinho aquele que faz com que a gente ganhe aí uma merreca aí lá do homem, lá, né? Eu ia falar o homem do foguete, mas é que tem vários, todo mundo tem foguete. Ele também tem foguete, Tudo é foguete pra esse cara aí, eu vou te contar. E comprem o livro do Rubens, não só para ele largar o emprego, mas para ele lançar já o próximo e voltar logo. Ele pode voltar sem livro também, mas né, quando tem livro a gente já faz um merchan aqui pro amigo e tal, né? Eu ia comentar que, né, grandes convidados e convidadas do Vira Casacas têm o sonho de largar o emprego, né? Assim, a Marie, ela precisa que a gente assine a newsletter para largar o emprego, o Rubens precisa que a gente colabore aí. Então vamos ajudar o pessoal aí, né, pessoal? Porque trabalho não tá com nada. Tô brincando, mas nem tanto. Bom, vai lá em viracasacas.com, então, que tá tudo linkado, as nossas dicas e tudo mais. Só resta agradecer a essa verdadeira aula, esse desafogo, esse desabafo e essa propaganda qualificada da obra que está sendo lançada, que está aí já à venda em todos os lugares, aí, seja livrarias virtuais ou físicas. A gente está falando de A Construção do Idiota, Rubens Casara, o autor aqui, nos explanando sobre ela. Que honra, meu amigo, muito obrigado e vamos ver, né? Vamos ver se volta logo, se tem livro ou se não tem, mas as portas para ti estão sempre abertas aqui. Honra e prazer todo meu, Gabriel, Felipe. Sempre que convidado, eu recebo como uma convocação e venho rapidamente para bater esse papo, sempre gostoso, com pessoas inteligentes como vocês. Fortíssimo, agora fiquei feliz. Termina já, Gabriel, que está numa nota excelente. Tá. Então, vamos desejar aquele tchau, vamos desejar que o episódio tenha sido excelente para vocês também, como certamente foi para nós. E vamos tocar o berrante aqui para espantar os idiotas, espantar a idiosubjetivação, espantar essa galera aí que não se abre por diferente, espantar essa galera aí que Deus me livre, né? E depois disso, eventualmente, onde você estiver ouvindo, vai vir os anúncios, né? E eu sempre vejo o mesmo anúncio de audiobook, Felipe Abal. Não tem nenhum anúncio de foguete, nenhum de Bitcoin, nenhum anúncio que tem candidato a prefeito de São Paulo me ensinando a ser uma pessoa melhor. Eu tô ficando preocupado. É uma pena, né? Mas quem sabe agora vai vir Paulo Marçal. Toca o berrante!
Toca o berrante, que aí se vier vai ser adequado, inclusive. Tchau, prejudicada. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, pessoal.